Solicito aos senhores vereadores que façam anotação da presença junto ao painel eletrônico. Nove vereadores. Dez vereadores. Como anúncio legal, declaro aberta a presente sessão ordinária, a qual se destinará a escolha dos integrantes das comissões permanentes. Queria justificar a falta do vereador Pereira. O vereador Pereira teve consulta médica às 6 horas da tarde. O vereador Pereira está com uma pequena dificuldade de saúde. Se houver tempo, ele retornar à sessão, mas já justificou, trará atestado e vamos torcer pela saúde do nosso companheiro vereador. Em votação, a ata da sessão anterior, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Solicito à senhora primeira secretária que faça a leitura dos projetos que deram entrada nessa casa. Projeto de Decreto Legislativo 01/13. Institui no âmbito do município de Rio Claro a Semana Municipal de Tratamento e Prevenção de Feridas Crônicas, a ser comemorada na semana 16 de agosto de cada ano. Vereador José Júnior Abreu. Consulto aos nobres vereadores se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 02/2013. Acrescenta o inciso 7 do artigo 35, seção 2, capítulo 2, das comissões da resolução 268 de 12 de dezembro de 2012. Regimento interno da Câmara Municipal de Rio Claro, segue a vereadora Raquel Piceli, vai ficar Guilherme. Consulto os nobres vereadores se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 03/2013. Acrescenta os parágrafos 3º e 4º do artigo 154 da resolução 244 de 16 de novembro de 2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Rio Claro. Vereador José Júnior Lopes de Abreu. Consulto os nobres vereadores se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 01/2013 denomina de Haroldo Bartman a rotatória sem designação situada na Avenida Brasil com a Rua Chobel, no Distrito Industrial. Vereador João Teixeira Júnior. Consulto os nobres vereadores se o projeto é objeto de deliberação. Aqueles que forem contrários, que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 07/2013 denomina-se de Antônio Dorigo a quadra poliesportiva da Escola Municipal Professor de Juliá Camargo de Souza, localizada na Avenida 44A com Avenida 44AB, com Rua 4A, Jardim IP. Do vereador José Júnior Lopes de Abreu. Consulto os nobres vereadores se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 08/2013 dispõe sobre a proibição do uso de sinalizadores pirotécnicos, bem como a apresentação de shows pirotécnicos em sítios fechados. Do vereador João Teixeira Júnior. Consulto os nobres vereadores se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem, para amenizar o nobre vereador e agilizarmos esse projeto. Projeto de Lei 09/2013 dispõe sobre o recolhimento de veículos inacessíveis e abandonados no município de Rio Claro e da outras providências. José Júnior Lopes de Abreu, vereador. Consulto os nobres vereadores se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 010/2013 dispõe sobre a necessidade de regulamentação de eventos temporários e eventos permanentes a fim de zelar pela integridade física e pela vida e outras disposições. O vereador
Júlio Lopes de Abreu. Consulta os 9 vereadores se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 011/2013 dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes familiares em conceder descontos de 0,5% para as pessoas que realizam cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia na forma que especifique da outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. É o Sérgio Roberto Calixto. Consulta os 9 vereadores se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam, e os que forem contrários que se manifestem. Projeto de Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 012/2013 dispõe sobre o dever das concessionárias de estacionamento de automóveis e motocicletas a plantarem árvores para mitigação do efeito estufa e da outras providências. Vereador Sérgio Moracir Calixto. Consulta os 9 vereadores se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Projeto de Lei 03/2013 dispõe que o PROCON divulgue mensalmente para o conhecimento dos consumidores a lista dos 10 estabelecimentos com maior número de reclamações do mês anterior. Sérgio Moracir Calixto. Consulta os 9 vereadores se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 014/2013 dispõe sobre a proibição sobre a cobrança de estacionamento em shopping centers, supermercados e demais estabelecimentos comerciais, no caso de permanência por tempo igual inferior a 60 minutos, ou qualquer período de permanência mediante apresentação de nota fiscal de consumo, dentro do estabelecimento com maior valor igual superior a 10 vezes o valor que o PROCON divulgue mensalmente para o conhecimento dos consumidores. A lista dos 10 estabelecimentos com maior número de reclamações do mês anterior. Sérgio Moracir Calixto. Consulta os 9 vereadores se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 015/2013 dispõe sobre a prioridade do portador de necessidades especiais a realizar matrícula em escolas mais próximas de sua residência. Vereador Sérgio Moracir Calixto. Consulta os 9 vereadores se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O projeto será encaminhado às comissões permanentes. Projeto de Lei 16/2013 dispõe sobre a obrigatoriedade dos asilos, casas de repouso, creches e berçários a instalarem sistema de gravação por câmeras de vídeo e da outras providências. Sérgio Moracir Calixto. Consulta os 9 vereadores se o projeto será objeto de deliberação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, se forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Todos os projetos serão encaminhados às comissões permanentes. Informa aos 9 vereadores, de acordo com o artigo 42 do Regimento Interno desta entidade, os membros das comissões permanentes com mandato anual, com direito à reeleição, serão eleitos um a um em votação, caso não haja consenso, para a sua constituição de acordo com as indicações de liderança. Consulta as lideranças se há consenso para a constituição das comissões permanentes. Questão de ordem. Questão de ordem, primeira secretária. Com o líder da bancada do PMDB, existe consenso sim da bancada. Questão de ordem, vereador Juninho da Valéria, João Teixeira Júnior. Como líder do Democratas, há consenso também da bancada. Questão de ordem, vereador Júlio Lopes. Como líder do PP, há consenso. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nova vereadora Raquel Pisseri, líder do PT. Como líder do PT, declaro que há consenso da bancada para que ocorra a eleição. Questão de ordem, nova vereador Paulo Guedes, líder do PSDB. Como líder do PSDB, declaro que há consenso. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, segundo secretário Dalberto Cristofoletti, líder do PDT. Como líder da bancada do PDT, afirmo que há consenso. Como há consenso, informo que as comissões permanentes estão assim constituídas.
A primeira secretária colocar o nome dos 3 membros de cada comissão e aí a gente faz a votação. Comissão de Justiça. Vereadores Zaine, Anderson e Geraldo. Consulta se estão de acordo. Aprovado por unanimidade. Comissão de Finanças. Maria do Carmo, Dalberto e Juninho da Padaria. Consulta dos vereadores se há consenso. Aprovado por unanimidade. Comissão de Administração Pública. Julinho Lopes, Zaine e Pereira. Consulta aos novos pares se há consenso. Aprovado por unanimidade. Comissão de Políticas Públicas. Dalberto, Raquel e Paulo Guedes. Consulta os novos vereadores se há consenso. Aprovado por unanimidade. Comissão de Meio Ambiente. Raquel, Julinho Lopes e Calixto. Consulta os novos pares se há consenso. Aprovado por unanimidade. Comissão de Direitos Humanos. Anderson, Maria do Carmo, como primeira secretária Jossonato, né? E o Geraldo. Consulta os novos pares se há consenso. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Fica assim constituída as comissões permanentes da Câmara Municipal de Rio Claro. E lembrando que em 5 dias os vereadores farão reunião e aí os 3 membros de cada comissão determina quem será o presidente, o secretário e o membro. Ok? Na Comissão de Justiça foram eleitos Zaine, vereador José Luiz Zaine, vereador Anderson Soperetti e vereador Geraldo Voluntário. Comissão de Finanças foi eleito o vereador Juninho da Padaria, vereador Dalberto e vereadora Maria do Carmo Guilherme. Na Comissão de Administração Pública foi eleito o vereador Zaine, vereador Pereira e vereador José Júlio Lopes. Comissão de Política Pública foi eleito o vereador Paulo Guedes, vereadora Raquel Picelli e o vereador Dalberto Cristofoletti. Comissão de Meio Ambiente foi eleito a vereadora Raquel Picelli, vereador Júlio Lopes e vereador Sérgio Moracir Calixto. Comissão de Direitos Humanos foi eleito a vereadora Maria do Carmo Guilherme, vereador Anderson Cristofoletti e vereador Geraldo Voluntário. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, primeira área. Gostaria que Vossa Excelência colocasse em votação e requerimentos, indicações e moções nós votássemos em bloco, com exceção aqueles que cada vereador quiser colocar em destaque, e depois, como líder de bancada, aqueles horas 84. Questão de ordem. Só um minuto, por favor, novo vereador. Eu vou botar em votação no plenário e nós continuaremos a sessão, porque a primeira sessão era dada mais para constituir as comissões permanentes. Então, no seu artigo 42, parágrafo do regimento interno dessa atividade, a presente sessão ordinária se destinou exclusivamente para fazer as comissões. Tendo em vista que os membros das comissões permanentes já foram eleitos, e ainda há tempo regimental para conseguir a presença sessão ordinária até as 20 horas e 30 minutos, consulta aos novos vereadores se os mesmos pretendem prosseguir a presença sessão até as 20 horas e 30 minutos, onde serão votados os requerimentos, indicações e moções. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador João Teixeira Júnior. Eu estou de acordo, estendemos a sessão até as 20 horas e 30 minutos e gostaria que a moção 94/2013, de minha autoria, fosse retirada para apresentar daqui 2 semanas do Grupo Mais Vida. A moção 94/2013, de minha autoria. Questão de E ordem. gostaria também, senhor presidente, se possível, falar também como líder do Democratas. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Maria do Carmo Guilherme. Eu também gostaria que fosse votado em bloco,
E também como líder, porque eu gostaria que essa casa depois pudesse assinar os requerimentos com relação à Casa de Saúde Bezerra de Menezes. Eu gostaria de falar pelo 84 sobre esse assunto. Eu gostaria que a sessão fosse até às 20h30, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Raquel Pissé. Solicito a Vossa Excelência, no momento possível, que eu possa me pronunciar como líder do PT nessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem ao vereador Paulo Guedes. Presidente, também gostaria de fazer pedido que no segundo expediente, né, que utilizasse como a palavra como líder do PSDB. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do governo João Luizão. Também concordo que a sessão ocorra até às 20h30 e também gostaria de fazer uso da palavra como líder de governo. Questão de ordem, vereador Júlio Lopes. Concordo com a sessão e gostaria de falar como líder do PP. Em votação, indicações, moções e requerimentos, com exceção da moção 94, que foi retirada pelo vereador João Teixeira Júnior. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam no som, se forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Gostaria de propor, para que a sessão continue até as 30, que cada liderança consiga falar no espaço de tempo de 9 minutos, porque dará para todos que forem inscritos fazer a fala, ok? Então, o primeiro vereador a fazer a fala pelo artigo 84, sessão ordinária, nobre vereador João Teixeira Júnior. Terá 9 minutos. Senhor presidente, Vossa Excelência possa conduzir a sessão, a primeira sessão ordinária, a mesa possa realmente conduzir nossos senhores vereadores, a primeira sessão ordinária, imprensa, público presente. Senhor presidente, realmente é motivo pelo qual nós estamos usando mais uma vez a tribuna, que aqui realmente podemos dizer que a fala do vereador, nesse tempo de recesso, nós ficamos aí sem o uso da tribuna e sabemos o quanto é importante essa fala. E também parabenizar todos os vereadores, todos nós, se caso as pessoas fazem um questionamento se o vereador está ou não fazendo o seu trabalho, é só ver em cima das mesas dos vereadores, calhamaço de requerimentos. Isso mostra que nossa maioria, o nosso trabalho está sendo feito. E na manhã de hoje, eu quero registrar aqui a presença, nós tivemos no gabinete do senhor prefeito, na companhia do nosso deputado Aldemar, a vereadora Maria do Carmo, o Geraldo Voluntário, Julinho Lopes, o vereador Dalberto, o Paulo Guedes, Dalberto, Maria do Carmo, e realmente possamos dizer que foi um trabalho muito bom, de aproximação, mas além de tudo chamar a atenção para um caso que a Maria do Carmo que bem disse, que é a questão que preocupa nós vereadores, quando no tocante aí a Bezerra de Menezes. Sabemos que nessa oportunidade nós pedimos ao nosso deputado Aldemar que intervenha junto ao governo do Estado, mais precisamente ao secretário do Estado de Saúde, para que possamos conversar e levar a ansiedade dessa população nossa, haja vista que o Bezerra de Menezes é das únicas casas de recuperação, drogaditos, psicossociais, que trabalham nesse sistema de atender quem mais precisa. Então, estamos vendo por parte da Câmara Municipal um bom andamento. Eu acredito que aqui se me permite falar em nome de todos os vereadores que estão engajados nessa situação de Bezerra de Menezes, e o deputado se colocou à disposição para que realmente possa marcar uma reunião em São Paulo e também chamar a atenção que o nosso Bezerra de Menezes atende aproximadamente mais de 20 cidades, 26 cidades da nossa região, até maiores que Rio Claro, que usufruem e tem que ter a responsabilidade também de cooperar com o município. Então fica aqui registrado
foi boa a conversa, espero que saia do papel, saia das palavras, boas informações, bons produtos para a nossa cidade. Agora o que eu quero dizer, minha fala também, é referente à situação que foi levantada inclusive pelo Jornal Cidade, que eu vi estampou hoje não, é a questão da avaliação do Corpo de Bombeiros. E eu vou refrescar um pouquinho a cabeça dos vereadores que estiveram comigo na outra legislatura. Esse vereador teceu um comentário lá no centro educacional, que estava numa situação difícil, não tinha o ABCB, e naquela oportunidade eu me recordo que eu fiz um requerimento questionando a Secretaria de Segurança, bem como ao prefeito, para que ele nos informasse quais escolas têm o ABCB, que é a avaliação do Corpo de Bombeiro. Para minha surpresa, o nosso secretário me encontrou no hall aqui da prefeitura e falou: vereador, se for ver, nós vamos ter que fechar até o Paço Municipal. Eu falei: bem, se for para o bem de todos, feche. Delegacia, feche. Se não tem avaliação, não tem autorização de funcionamento, bem, agora imagine escolas, várias escolas, presidente, não tem. O prédio onde nós estamos também não tem. Então serve, infelizmente, de exemplo que aconteceu no Sul, e inclusive eu gostaria de um minuto de silêncio, senhor presidente, em memória das vítimas, para que possamos chamar a atenção em nosso município. Eu sei que agora há uma comoção muito grande por parte de todos, e não só a comoção, mas nós temos que fazer nossa parte. Apresentei um projeto de lei, que não é só meu, mas é da casa do todo, mas temos que chamar a obrigação também da municipalidade nas questões da avaliação do Corpo de Bombeiro. É difícil, é complicado, mas tem que ter. Imagine um complexo educacional lá do Jardim Novo que vem acontecer uma fatalidade. A situação, aonde vai parar? Nós temos quase 2.000 crianças lá. Eu citei um exemplo que esse vereador fez um pedido, inclusive um requerimento, conta nos anais da casa, chamando a atenção dessa avaliação do bombeiro. Então, fica aqui, a título de conhecimento, a Câmara Municipal não está se furtando referente a essas informações, e queira o secretário não fechar, ele como Defesa Civil, ele tem essa prerrogativa. Agora, o fechar é mais fácil do que regularizar. E aqui, esse vereador fala que realmente, com o secretário, ele fez essa afirmação. Porém, aconteceu essa situação muito triste em nosso país, esperamos que não venha acontecer, em especial, mas se acontecer numa área pública, o município é conivente. Eu também gostaria de falar que estamos próximos ao Carnaval, e posso ver a verdadeira obra que está acontecendo ali nas imediações, onde vai ser o Carnaval. Corta-se mato, troca-se iluminação, faz-se asfalto, é bonito. Bem, Carnaval tem que acontecer. Porém, a maior revolta da população é quando andamos pela cidade, senhor presidente, estamos vendo nossa cidade feia, um matagal que corre solto, ruas emburacadas, praças às escuras. Então, eu gostaria de pedir também ao prefeito que atendesse esse beabá da política, que infelizmente podemos assim chamar, que é coisinha corriqueira, é tabular e cortar mato. E iluminação. Nós não estamos pedindo pontes, duplicações de vias, pedimos o mínimo. E gostaríamos de ser respeitados em nome da população. Ou quando não, fazer um convite. Por que não fazer um carnaval lá na Tancredo Neves, onde tem a obra do Inocop? Que lá mais parece que caiu uma bomba e infelizmente se encontra parado. E o mais triste, senhor presidente, é ver que a obra está acontecendo, está paralisada, e de contrapartida não temos o mínimo, que é tampar um buraco e cortar o mato. O Inocop está largado, a Deus dará. E também que fosse um pouquinho mais próximo, uma terra nova, e usasse uma pinguela, uma ponte que foi feito. Tem uma empresa que está fazendo um viaduto novo, até quero aqui registrar que realmente está fazendo, mas há 3 meses aproximadamente, as medições estão atrasadas e a empresa parou.
E um agravante, inclusive mandamos revista à imprensa, para que todos tomassem ciência do que estamos falando. Na sessão que vem eu mostrarei as fotos. Arrancaram os tapumes da obra, do canteiro de obra, que realmente fechava. Só quem trabalhava ali realmente seriam os operários. Porém, a empresa retirou. E ficou o quê? Um canteiro de obra cheio de ferros. E o mais agravante, por cima do córrego foi feita uma passarela para que os operários utilizassem dessa passarela. Porém, com esse tapume não existe mais, o que acontece? A população, senhor presidente, e convido mais vereadores, a imprensa, para que vá. Passa meio fio, 40 centímetros, passando sobre o rio. Aí, eu gostaria de pedir que fosse feito um trabalho muito forte para que aquela obra fosse entregue, ou pelo menos fechar. Aqui fica a minha reivindicação referente àquela cidade. Muito obrigado. Peço para a nobre vereadora Raquel Pisselli que cumpra a primeira secretaria para que a nobre vereadora Maria do Carmo Guilherme use pelo artigo pela liderança. Excelentíssimo senhor presidente, mesa, vereadores, vereadora aqui presente, a imprensa e as pessoas que estão aqui nos assistindo. Com relação ao Bezerra de Menezes, eu tenho que informar que hoje nós fizemos uma numeração das nossas páginas, que nós temos de todo o processo, já está em 249 páginas. Nessas 249 páginas, senhor presidente, mais uma vez, essa DRS de Piracicaba é contra o nosso município. Desde a época da oncologia, quem estava aqui como vereador sabe do que eu estou falando. Junina Pagarei estava e o vereador Pereira também. Não sei o que essa DRS tem contra o município de Rio Claro. Se não está contente, que ali tem cargos de comissão, cargos efetivos, ajude todos os municípios a crescerem. Eu não vejo os outros municípios maiores falar das suas DRS. É só Piracicaba que dá problema. Na época, nós tínhamos aqui dentro, falava que nós não tínhamos paciente com câncer. É porque nunca teve ninguém na família dele. Mas nós mostramos que nós tínhamos 850 pacientes naquela época. Agora, é o banco de sangue que não tem uma porta para entrar, outra porta para sair. Agora, é a Casa do Bezerra de Menezes, que não deixaram, senhor presidente e senhores vereadores, não deixaram os secretários dos prefeitos assinarem o manifesto que nós fizemos. Eu não estou brincando quando eu falo de saúde, eu sei o que eu estou falando. Agora, amanhã vai vir a Record aqui, senhor presidente. Aí a DRS liga, olha, viu o que vocês vão falar? Nós vamos dar sim, nós vamos mostrar que nós estamos com o deputado Aldemar aqui em cima, o deputado federal Ricardo Isaac está pedindo uma audiência com o ministro da Saúde. Nós vamos estar informando que o está presente, que o Marco Aurélio foi o único secretário solidário à permanência da abertura do Bezerra de Menezes. Porque a dona, como chama lá, Juninho? Dona Josefina, da DRS, da Vigilância Sanitária, que também quer fechar o banco de sangue aqui, é o que quer fechar o Bezerra também. E só não fechou porque o Marco Aurélio foi lá bater de frente com essa senhora. Então, gente, nós temos que acordar. Ou essa DRS vem conosco e vamos juntos, vocês, novos vereadores, vão sentir o que é DRS, o que é média complexidade, o que é alta complexidade, que ela manda as respostas assim, procure o seu gestor municipal, as medicações de alto custo, por que estão sendo atrasadas aqui, por que agora tem que dar entrada em São Paulo, não mais aqui, por que a central de UTI, a partir de sexta-feira, é por São Paulo, não é mais na região. E aí? Como é que ficamos? O governador coloca que nós temos que internar os nossos pacientes com problema de droga, que é uma doença que nós temos que respeitar. Porque eu não queria ter isso na minha família. Quem tem, deve ser horrível. Agora, vai fechar o Bezerra dentro de 60 dias. É o prazo que tem o 100% SUS. Aí ela fala assim, e aí, não tem para internar aqui no Bezerra? Vai internar onde? Na casa de cada um? Até quando isso? E nós fizemos um documento
que nós queremos informações de como que a Bezerra deve receber esse paciente que foi encaminhado por CAPS para internação. Porque o Saião não atende mais SUS. O Barral é 18 mil reais por mês. Alguém tem dinheiro para pagar 18 mil reais uma internação de 30 dias aqui? Não. E nós atendemos todos os municípios. E o único município que ajuda com subvenção, que no Face já estava dizendo que a prefeitura estava devendo, por exemplo, mentira, não está devendo. É o único município que colabora, é Rio Claro. Teve município, senhores vereadores, que deu uma lata de tinta para pintar o Bezerra. Uma lata de tinta. Eu acho que aqui poderia cada um dar uma lata, não ia fazer falta, mas o município dar uma lata de tinta é um absurdo. Então eu peço, como já foi votado em bloco, que os senhores e a senhora assinem comigo esse requerimento, que amanhã nós estamos dando entrada na Casa Civil e também junto ao deputado federal Ricardo Izar, para que isso não aconteça. E agora também, dia 22 de fevereiro, nós teremos aqui na nossa cidade de Rio Claro, primeira cirurgia cardíaca pelo SUS. E a outra briga também, a hemodinâmica. Tem tudo na Santa Casa e nós temos que fazer que isso venha pelo SUS. Não mandarmos mais os nossos pacientes para Piracicaba e o Dante Pazanese. É outra briga que nós vamos começar aqui também nessa casa, porque é filé mignon, oncologia é filé mignon, hemodinâmica é filé mignon e também a parte de banco de sangue também. Então, gente, nós temos que estar unidos. E vou brigar mesmo por essa DRS. Ou ela abre os olhos, agora não deixar entrar na pauta de uma reunião do COSEN, para que os prefeitos e os secretários de saúde que estavam lá não poder assinar e saber que eles mandam os seus pacientes de lá para cá. Eu acho isso um absurdo. Isso faltou tático político. Porque se eu soubesse que o meu prefeito, o meu secretário de saúde não tivesse assinado isso, eu como munícipe eu ia brigar. Mesmo sendo do lado do Duma, eu sei que o Duma está conosco e ele com o Marco Aurélio foram os únicos que assinaram esse manifesto. Então, se os senhores vereadores quiserem essa proposta que eu tenho lá... e outra coisa, e tinha projeto que o Bezerra não tinha. Não tinha cópia. Estava no DRS e eles não tinham. E agora nós temos. É um tal de suma em papel. Quando eu falo forças ocultas, quem me conhece sabe que eu falo muito de forças ocultas aqui na tribuna, eu falo que nós temos medo que não quer ver nós crescermos. Nem politicamente, nem em qualquer área. É mais fácil sair criticando do que fazer elogios ou resolver a situação. E essas situações minhas do Juninho da padaria vai ter que vir de cima para baixo e engolir. E tem muita gente aqui que fala que quer me engolir, vai me engolir sim. Porque eu estou brigando pelas coisas sérias desta casa e pelas coisas da comunidade. Então, como líder de bancada, eu peço aos senhores que, por favor, nos ajudem quando viermos marcar essa audiência. Faremos uma carreata ao governador e ao secretário da Saúde e também, se nós agendarmos essa audiência com o ministro da Saúde, conforme o Ricardo Izar está pedindo, e ele falou em pronunciamento no Congresso, e isso foi para a Voz do Brasil. Vocês imaginam nós na Voz do Brasil? Para falar que o presidente está fechando? Na Voz do Brasil? É uma coisa séria. O Bezerra de Menezes não tem mais nada para ele vender. Acabou. Eles são maçons. Eu acho que eles venderam tudo que a entidade construiu e conseguiu comprar, senhor presidente. Eles venderam para deixar a casa em aberto. Lógico que nós temos que fazer reforma. Vai vir uma verba do deputado estadual Aldemar, 90 mil, e do Ricardo Izar, 100 mil, mas não pode mexer com custeio. É coisa para material de limpeza, são objetos já carimbados, nós não podemos fazer alterações. Mas eu acho que a população tem que estar ciente disso. A parte da doutora. Quantas pessoas têm internado agora? Foi bom lembrar de Vossa Excelência. 195 leitos e 42 moradores que não têm aonde, se a gente tirar esse morador por na rua, eles vão morrer. E uma dessas propostas da DRS, seu presidente, foi que não tivesse mais pacientes particulares lá. Então eles acabaram com o particular. E o que eles receberam? Um não. Mas um não sem dizer o porquê que não aceitaram o projeto. E esse projeto, seu presidente, é do governo federal, mas tem que passar pelo partido, tem que passar pela TRI.
Então, se não passa por aqui, o governo federal não pode fornecer. Mas, infelizmente, a ordem vai ter que vir de cima para baixo. E eu peço o apoio dos senhores desta casa, porque não dá mais para aguentar esse pessoal. Me desculpe, vou respeitar eles como cidadãos, eu estou falando como tecnicamente. E pode falar o que quiser para o Guilherme lá na BRS, porque a minha fama lá não é boa. Estou pouco ligando, porque eu estou pensando na cidade de Rio Claro. A doutora Raquel Pisselli fará uso da palavra por 9 minutos. Senhor presidente, nossos colegas, imprensa, público presente, boa noite. Eu acho importante que todos os vereadores desta casa, independente do partido que abrace, que se manifestem a favor do Hospital Bezerra de Menezes de Rio Claro, um hospital tradicional e tem que dar uma grande retaguarda para a questão da saúde mental da nossa cidade. Todo mundo deve ter conhecimento que desde 2011 o governo federal implantou uma política de deshospitalização, fortalecendo o CAPS-AD, o CAPS-3 e o CAPS-I. CAPS-3 atende as pessoas quando estão no momento de surto. Ela pode ficar lá até 24 horas, sendo internada com acompanhamento médico. Tem o CAPS-AD, que é a pessoa usuária de droga ou álcool que queira se recuperar. Ela pode semanalmente frequentar o CAPS, receber o atendimento de terapia ocupacional, além do atendimento psiquiátrico. E o CAPS-I, que está para ser inaugurado em Rio Claro, que foi uma luta também do meu mandato, o que diz respeito às crianças e adolescentes. Só que se a cidade não tiver um hospital psiquiátrico para internação, toda essa estrutura de trabalho, toda essa rede fica invalidada. Então eu peço assim ao BRS que tenha sensibilidade em relação à questão de Rio Claro, porque não é justo que toda a luta da nossa comunidade, o empenho da família, principalmente das pessoas que queiram se recuperar, na hora da necessidade não ter esse serviço para o seu atendimento. Então é um desrespeito e eu fico triste de saber que nós estamos fazendo uma primeira sessão dessa casa tendo que abordar esse assunto. Em pleno 2012, saúde mental tem que ter supremacia. E gostaria de cumprimentar a nossa presidenta Dilma, que ela abriu um projeto a nível nacional de enfrentamento ao crack e que Rio Claro tem que se estruturar nesse sentido. Eles vão repassar R$1.000 para adulto e R$1.500 para criança, onde acontece o uso e abuso de droga na família, desde que a cidade que atenda essa família esteja dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde, lá consta o convite a todas as entidades do território nacional que queiram se inscrever, tanto os órgãos públicos como os particulares. Então, o governo federal está num momento de transição, de estruturação e de enfrentamento dessa questão. Agora, o nosso hospital aqui fica sem atendimento dos casos crônicos e que não tem condições de ser atendido pelo CAPS-3. Então, eu acho importante que fique destacado nesse momento a minha posição enquanto líder do PT a favor do nosso prefeito em defesa da saúde mental como direito de todo cidadão e política pública de interesse social também. E gostaria, falando da questão do interesse social, queria destacar que no início dessa semana nós tivemos aqui em Rio Claro a visita da deputada estadual Ana Perugini, do PT. Ela reside na cidade de Hortolândia e sensibilizou-se desde o ano passado com a Carta das Mulheres. Eu fui autora dessa lei, tive o grande apoio da companheira Maria do Carmo e da vereadora Mônica, e lá rezava várias questões de interesse das mulheres na nossa cidade. Ela esteve aqui, eu e a Maria do Carmo estivemos também no gabinete dela em Hortolândia, e ela está repassando para a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro R$100.000 para a compra de equipamentos. Por que para a Santa Casa e não a questão da mulher? Porque a demanda lá, na maioria, são as mulheres que precisam do serviço, principalmente na questão das crianças na pediatria. Então, estamos trabalhando para que esse recurso seja liberado. A assessoria da deputada já esteve no hospital orientando a administração para que providencie a documentação necessária e que esse recurso seja viabilizado o mais rápido possível. Independente disso, ela já está trabalhando para a possibilidade da liberação de mais de R$200.000
para o Hospital da Santa Casa, porque na verdade eu sugeri no momento, também a Maria do Carmo, 300 mil reais. Ela pôde garantir inicialmente 100 mil e nós estamos agora à espera de mais 200 mil. Deixar bem claro que a luta política é permanente, é contínua e que a gente não deve desanimar. E gostaria de colocar também que hoje foi dada entrada nesta casa de um projeto de minha autoria que cria a Comissão Permanente da Criança e do Adolescente. Nós temos aqui a Comissão do Meio Ambiente, Políticas Públicas, da Administração Pública, Direitos Humanos, mas a questão da criança e do adolescente, ela é primordial no que diz respeito às políticas públicas do modo geral. O Estatuto da Criança reza. As políticas públicas devem ter como prioridade as crianças e o adolescente. Então, eu fico muito contente pela casa acatar esse projeto. Eu pedi para que a vereadora Maria do Carmo também assinasse comigo o projeto por causa da Carta das Mulheres, que lá tem um capítulo que reza essa questão. E justificar também a minha iniciativa, porque o ano passado eu participei da Conferência Municipal, Regional e Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, e o CONAN, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, definiu na conferência como prioridade que cada município presente apresentasse na Casa Legislativa a criação dessa comissão permanente. Por que uma comissão permanente específica? A comissão permanente, ela tem um presidente, ela tem um secretário e tem um membro. E todos os projetos que entrarem nessa casa passarão por essa comissão para fazer uma avaliação, para dar mérito pelo seu conteúdo, para apresentar emendas, para ampliar a discussão com a comunidade. E nesse sentido, a criança e o adolescente da nossa cidade poderá ter um olhar mais aprofundado. A exemplo da questão de creche, a exemplo da questão do período integral das nossas escolas e a questão também do uso de drogas, porque essa questão tem afetado também a nossa população infantil e a população de adolescentes. Então, eu encerro aqui a minha fala para que outros companheiros possam se manifestar e desejo a todos um feliz carnaval, que saibam, se usar o álcool, saibam usá-lo. O importante é que não usamos. Que use a camisinha e que a gente tenha, na verdade, um momento assim, de muita solidariedade, de muita alegria e que a gente comemore o Carnaval de Rio Claro como o melhor carnaval do interior do nosso estado de São Paulo. Obrigada. Vereador Paulo Guedes fará uso pela liderança do PSDB. 9 minutos, vereador. Senhor presidente, mesa, nobres pares, público e imprensa presente. Senhor presidente, hoje, ao recebermos o nobre deputado, senhor Alto, juntamente com o senhor prefeito, a preocupação unânime de todos os nobres vereadores presentes naquele momento estendia-se a quem vive hoje a Casa de Saúde Bezerra de Menezes. Então, hoje, eu parabenizo a fala da nobre vereadora Maria do Carmo, a preocupação comigo, todos dessa casa, pois a Casa de Saúde Bezerra de Menezes é uma casa que tem tradicionalidade na recuperação dos alcoólatras, dos dependentes químicos de muitos e muitos anos. Então, que façamos todos os esforços com relação à somática da manutenção dessa casa de saúde na cidade de Rio Claro, pois ela é muito importante e muito representativa para a comunidade rio-clarense. E hoje, senhor presidente, eu quero destacar aqui alguns requerimentos, né, que foram discutidos em votação, e trago hoje como primeiro requerimento e discussão do mesmo, né, requerimento número 1 de 2013 de minha autoria, que cita exatamente a dificuldade de todos os moradores do conjunto habitacional Orestes Armando Giovanni, e trago junto a esse requerimento um abaixo assinado contendo aproximadamente 647 assinaturas, que é justamente, né, o número de residências constituídas por aquele conjunto habitacional. E haja vista que em dezembro de 2009 a cidade de Rio Claro ela cedeu como cidade sede para a primeira reunião do programa Anual Cidade Legal, né, e o prefeito municipal foi muito feliz em nos possibilitar, como cidade sede desse programa,
Programa esse instituído pelo governo do estado, que se refere-se aí a 90% do subsídio cartorário para os munícipes que vivem em glebas e em bairros com situação irregular. Como exemplo, cito o Oreste Amangiovani, mas além do Oreste Amangiovani, nós temos muitas outras glebas no município de Rio Claro nessa mesma situação. Então eu peço que o senhor prefeito municipal nos auxilie em mais essa programática, já que ele esteve conosco reunido em dezembro de 2012, juntamente com aproximadamente 400 moradores daquele bairro, se comprometeu em somar esforços para que a legalidade daquelas habitações fosse cumprida de acordo com as nossas necessidades. Trago também, senhor presidente, nobres pares, o requerimento 21/2013, né, que cita uma antiga reivindicação dos comerciantes da Avenida Feliz Castelano, também dos moradores da região do Vila Cristina, Jardim América, um bairro que é muito alvo da segunda via da sociedade rio-clarense. Os moradores daquele bairro sofrem constantes assaltos em suas residências e também abordagens na própria rua. Durante o dia, foi citado pela imprensa escrita na semana passada que o morador sofreu um assalto aproximadamente por volta de 13 horas no Jardim América. Aquilo eu achei um absurdo, uma cidade como a cidade de Rio Claro. Então, peço nesse requerimento que nós somemos esforços para que uma subbase da Polícia Militar volte a funcionar na Avenida José Feliz Castelano e trago a esse requerimento aproximadamente 777 assinaturas de moradores daquela região, requerendo a garantia de segurança para aproximadamente 25 mil moradores, que é o número de pessoas que habitam a região noroeste da cidade de Rio Claro, composta por vários bairros que não vou estar citando aqui agora. Requerimento 51 de 2013, também de minha autoria, senhor presidente. Hoje ele refere-se a uma necessidade habitacional que é de profundo conhecimento do senhor presidente, que por 4 anos esteve frente à Secretaria Municipal de Habitação. Hoje nós temos as nossas dificuldades habitacionais, né? Mas de acordo com o que tenho acompanhado os programas habitacionais, tenho percebido que, se citarmos como exemplo que as unidades habitacionais do município de Rio Claro são construídas de aproximadamente 48 metros quadrados e que hoje essas mesmas unidades apresentam um custo de aproximadamente R$1.000 e relevando que R$48.000 custaria cada unidade e ao construirmos e entregarmos 1.000 unidades esse ano, nós estaríamos ceifando na economia da cidade de Rio Claro aproximadamente R$4,8 milhões. Então hoje, nesse requerimento, peço para que o senhor prefeito municipal, a atual secretária de habitação, traga um novo formato de condição habitacional para a cidade de Rio Claro. Entreguemos o lugar das residências até para fortalecimento da economia interna do nosso município, terrenos urbanizados e não mais apartamentos verticalizados, como já havia feito os meus comentários com o senhor a respeito desse tipo de conjunto habitacional, que não concordo, né? Um lugar de casas prontas e também os conjuntos habitacionais verticalizados que apresentemos para a população de Rio Claro, até por uma questão de saudabilidade para a economia do município, os terrenos urbanizados. E também, senhor presidente, requerimento 178 de 2013, é um requerimento que hoje faz preocupação de muitos moradores da região sudoeste da cidade de Rio Claro, são mais especificamente os moradores que compõem o Jardim Novo 1 e também Jardim Novo 2, e o conjunto habitacional Santa Rosa, que é uma intervenção viária que faça a diminuição da distância do centro da cidade de Rio Claro até esses bairros. Então, que nós somemos esforços aí junto à concessionária que administra a rodovia Rio Claro-Piracicaba, conhecida aí como Fausto Santo Mauro, rodovia da morte de alguns anos atrás, nós façamos a intervenção aqui para facilitar o direito de ir e vir daqueles moradores, senhor presidente, que é uma reivindicação de muitos anos dos moradores daquela região. E um outro abaixo, um outro evento meu, senhor presidente, também acompanha 329 assinaturas do abaixo assinado aqui, é com relação ao requerimento 27 de 2013, que trata-se da situação, né, e também da valorização de infraestrutura urbana da região norte, que é a nossa região, exatamente dizendo a respeito do Córrego Olinda, que nós que somos moradores antigos daquela região sabemos que há mais de 20 anos atrás o Córrego Olinda apresentava em seu leito principal uma altura entre o leito e o barranco nada além de 2 metros. Hoje, quero dizer ao senhor, aos nobres pares, que por condição
de interferência do tempo e também o processo de desassoreamento do leito do córrego. Em alguns trechos ele encontra-se com uma altura superior a 20 metros. Isso me preocupa, senhor presidente, porque se nós considerarmos que esse córrego, né, ele é por 16 quarteirões de residências habitadas, e se observarmos que essas residências elas estão a menos de 20 metros do eixo do leito do córrego, nós poderíamos estar hoje providenciando a canalização desse córrego e antevendo uma problemática muito parecida com a que aconteceu há poucos dias atrás na cidade de Santa Maria, na região sul da cidade de Rio Claro. Hoje, por não conhecimento dessa problemática que vivem os moradores de Jardim São João, São Jorge, Flores, São José e São Caetano, né? Isso também não quero aqui trazer nenhuma preocupação maior àqueles moradores, até porque a engenharia civil ela é muito generosa conosco. Quando ela começa a apresentar algum problema, ela nos avisa, nesse caso, com pelo menos uns 30 dias. Então eu peço para que essa casa observe, junto com esse requerimento e as 329 assinaturas que estarão acompanhando a ele, né, o mais breve possível a canalização daquele córrego, que é uma questão até de infraestrutura da região, e valorizando os imóveis daquela região, uma questão de saúde pública, senhor presidente. Fazemos a canalização do córrego ali. Sem mais nada a dizer, eu quero aproveitar e desejar um bom carnaval a todos e que todos nós nos preocupemos com uma questão muito importante, que é a questão do álcool, né? E cada um de nós possa policiar um jovem do nosso lado, aqueles que estiverem presentes na avenida, e orientem esses jovens, porque hoje faz jus à casa de Bezerra Menezes, a manutenção e estado dela na cidade de Rio Claro, mas que infelizmente as pessoas que hoje estão lá, num momento infeliz da sua vida, pela primeira vez acabaram experimentando álcool de alguma maneira ou droga de alguma maneira. Obrigado, senhor presidente. Convido o novo vereador João Luizain, líder do governo. Vereador, enquanto o senhor ocupa a tribuna, eu gostaria de que nós reservássemos, atendêssemos agora a solicitação do vereador Juninho, né? A questão do minuto de silêncio. Gostaria de incorporar nesse minuto de silêncio também a questão do Durval Sartori, aposentado da SESC, e também do nosso companheiro José Roberto Reginato, que na última sessão nós, né, lembramos do Reginato, fizemos oração, mas infelizmente ele está em um lugar, felizmente está em um lugar melhor que a gente, mas infelizmente perdemos esse grande companheiro. Então eu queria que nós respeitássemos agora um minuto de silêncio em prol desses nossos irmãos, né, em respeito e lembrança desses nossos irmãos de Santa Maria, nosso irmão Sartori, companheiro do meu pai na ELEC, e também do nosso grande secretário Reginato, que muito fez por Rio Claro. A palavra ao vereador João Luizain. Senhor presidente, vereadores, imprensa, público presente, vou ser muito breve nas minhas colocações, senhor presidente, porque vários vereadores já abordaram aquilo que eu pretendia falar quando me inscrevi. Inclusive, render homenagem ao Reginato, grande companheiro, amigo, que a alegria dele permaneça entre nós durante muitos e muitos anos, que essa seja a melhor lembrança que nós possamos guardar dele. Dizer que nós temos 2 processos aqui em andamento, 2 projetos e 2 problemas para resolver, e que essa casa pode dar uma demonstração de quando o bem é maior, não importa o partido, não importa o lado, se é oposição, sessão, nós temos que resolver 2 problemas emergentes e urgentes, que são Bezerra de Menezes, bem colocado pelo Juninho, pelo vereador Juninho e pela vereadora Maria do Carmo, e o outro muito importante que a imprensa tem abordado, as redes sociais, que é o banco de sangue. Nós estivemos conhecendo com o professor Cardoso as exigências
que a DRS faz com relação a Rio Claro. O Banco de Sangue de Rio Claro não tinha espaço entre as cadeiras coletoras, por isso ele foi fechado. O Banco de Sangue de Rio Claro só tinha uma porta, então por isso ele foi fechado. Só que a Piracicaba, DRS, manda coletar sangue, um ônibus que fica no sol com uma única porta e com cadeiras que ficam encostadas. Então pode, daí pode. Agora, o nosso banco de sangue com alvenaria, que é um dos mais antigos do estado, aí não pode. Já foram corrigidas todas as possíveis irregularidades, possíveis exigências, e no entanto me parece que a tendência é que ele continue, agora é a porta. Não é só uma porta, não tem duas portas. Tenha santa paciência. Porque exige tudo, não pode, não aceita, aí manda um ônibus que fica no tempo, na chuva, com uma única porta e com as cadeiras todas encostadas. Faça-me o favor. É hora da gente estar unido, independente de partido, porque nós somos hoje vereadores de toda a comunidade de Rio Claro, não somente daqueles que nos elegeram, para resolver de forma unida esse problema sério do Bezerra e esse problema do Banco de Sangue de Rio Claro. Aproveitar para lembrar a todos que são amigos que hoje é aniversário de um grande rio-clarense, o Gígio José de Castelano. Lembrar aqueles que conhecem, para telefonar, ele gosta muito, ele que faz isso com todos os nossos conhecidos, dá uma ligada para ele, desejar parabéns, que ele gosta muito disso. Dizer que nós estamos chegando ao Carnaval, que o Carnaval não é só uma festa popular, que a gente está lá cortando mato, pintando. O Carnaval é um destaque importante da cultura de Rio Claro, do turismo de Rio Claro, movimenta a economia, movimenta a imprensa, movimenta artesãos, movimenta toda a comunidade e leva para as avenidas um público estimado de quase 100 mil pessoas durante todas as festividades. Desejar um bom Carnaval a todos, que todos curtam com responsabilidade, que estejam todos os vereadores presentes nessa festa popular e dizer que não é só Carnaval, a Prefeitura está trabalhando bastante, como agora vimos a doação, vereadora Maria do Carmo, presidente, vereador Paulo, vários vereadores aqui presentes, Geraldo, Raquel, Calixto, presentes a doação de duas UTIs móveis aqui para a Prefeitura, para a cidade de Rio Claro. Então não é só Carnaval, tem Carnaval e tem festa, tem serviço, tem trabalho na saúde e é assim que a gente tem que continuar. Um grande Carnaval a todos, bom festejo e que a gente possa estar comentando na próxima semana o sucesso de mais essa festa popular em Rio Claro. Obrigado, senhor presidente. Nobre vereador, gostaria que o vereador Paulo Guedes ocupasse a segunda secretaria, que é o nobre vereador Herto para uso por 9 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais membros da mesa, jornalistas, nobres vereadores, público presente. De fato, eu não posso deixar de começar o meu discurso falando a respeito da crise que vive o Hospital Saúde Mental Bezerra de Menezes. Mas, na verdade, essa crise, ela não se restringe apenas no que se refere à esfera estadual, ao Hospital Bezerra de Menezes. Nós temos que cobrar das autoridades estaduais, até peço que o nobre vereador, nosso colega Paulo Guedes, do PSDB, leve essas reivindicações até as instâncias mais altas do partido, para que se verifique por que o governo do estado não cumpre as suas obrigações com os municípios. Porque quando dependemos de saúde estadual, quando dependemos de segurança estadual, quando dependemos de educação estadual, ela funciona precariamente. Então, os municípios são obrigados a fazer um papel que é da esfera estadual. Então, isso não pode continuar, porque os municípios já estão sobrecarregados, os municípios tratam diretamente com a população, sofrem tremenda pressão em todas as áreas, por isso o governo estadual precisa assumir imediatamente as suas responsabilidades.
as rodovias estaduais foram pedagiadas, o custo altíssimo, o Estado foi desmontado e, além de tudo, o que sobra, o governo não faz a sua parte. Então há uma crise em todas as esferas estaduais que agora se agrava no caso da Casa de Saúde Bezerra de Menezes. Aqui em Rio Claro, nós vamos liderar esse movimento junto aqui com a Maria do Carmo e outros vereadores para que a Casa Bezerra de Menezes seja atendida, mas sempre de olho no sentido de cobrar as autoridades para que encontrem uma solução, para que o Estado olhe pelas suas escolas, olhe pelos seus policiais e olhe pela situação da saúde. Então, todos os vereadores que aqui falaram sobre o caso da Casa de Saúde Bezerra de Menezes estão de parabéns. Houve uma crise e ele deixou de atender da parte pública, né? Clínica Saião, não é isso, nobre vereadora Maria do Carmo? Aconteceu o mesmo problema em Araras. Araras não recebe, não é isso? Pacientes ligados à rede pública, e isso não pode se repetir aqui em Rio Claro. Uma vergonha isso que está acontecendo. O Estado precisa assumir as suas responsabilidades, dado o orçamento que tem. Ele tem o maior orçamento do Brasil, o Estado de São Paulo. Me permite uma parte, vereador? À vontade. O vereador Dalberto, em comum com todas essas preocupações, mais quero lembrá-lo que a dificuldade em gestar a educação pública, a saúde pública e segurança pública não cabe somente ao Estado de São Paulo. Todas as federações... Mas é mais grave na esfera estadual. É mais grave na esfera estadual. Tem essa mesma dificuldade, e quero lembrar o seguinte: hoje, saúde pública nesse país, quem banca única e exclusivamente, inclusive a Casa de Saúde de Menezes, é o SUS, Sistema Único de Saúde. Então eu acho que o senhor precisa se observar e também lembrar que todos os estados da federação passam por alguma dificuldade na educação pública, na segurança. E lembrando que hoje o estado com melhor resultados é o estado de São Paulo. Mas quais resultados? Em que área? Em que área que o Estado de São Paulo apresenta bons resultados? Se não é na segurança, não é da educação e não é na saúde, qual área que é? A segurança pública do Estado de São Paulo... A segurança é o caos, nobre vereador, é o caos. É o caos, as pessoas morrem nas ruas, os jovens caem nas ruas. Não é isso? É isso, eu sou o Pela ordem. O vereador perde a parte em 30 segundos e reserva o tempo para o vereador que está na oratória responder. Agora, existe dividir a parte, se eu dar a parte para o vereador aí. Por favor. Quero cumprimentar o nobre vereador Alberto e falar com o nobre respeito à posicionamento do nobre vereador Paulo, mas até quando que nós vamos tolerar isso? A segurança não tem homens, nós temos que aumentar a guarda municipal. A educação está municipalizada. A saúde, cada vez mais, a cidade tem que aumentar seus gastos, a participação do orçamento, seus médicos, seus postos de saúde municipal. Até quando? O que o Estado tem feito? A não ser retirar suas responsabilidades dos postos que aqui tinha. Antigamente o Estado cuidava de tudo, hoje não. Está cada vez mais largado. Não olham para Rio Claro. Em vez de trazer policiais militares, por exemplo, desviam policiais militares de Rio Claro para outros lugares. Os policiais militares de Rio Claro hoje são verdadeiros heróis. A polícia militar, a polícia civil são verdadeiros heróis para fazer o que eles fazem com o contingente de gente que tem aqui. E eu respeito o seu posicionamento e tenho certeza que se o vereador olhar com mais carinho, poderá levar essa demanda que é de toda a população para o governador. Consulte aqueles abaixo-assinados que o vereador apresenta aqui. O senhor tem um leque enorme de pessoas, de munícipes. O senhor vai ver que a população, de uma forma geral, não está contente com o que o governo do Estado tem feito. Parabéns ao vereador Alberto. Pela ordem, ao vereador Paulo. Eu não posso dar parte, a palavra está com... A vereadora, quer fazer uma parte? Eu faço com questão de ordem, senão Vossa Excelência não vai terminar seus assuntos. Eu faço com questão de ordem. Bom, então, continuando, como nós vivemos essa crise e o Estado não assume a sua responsabilidade, nós aqui como autoridades municipais
precisamos cobrar do Estado que ele faça a sua parte. Se o governo federal fizer a sua parte, o governo estadual fizer a sua parte, a vida dos municípios fica muito mais leve, porque isso é o verdadeiro pacto federativo, o acordo federativo. O pacto federativo não é como acontece nesse momento, onde o município tem que se virar em todos os tipos de situação, porque tem um contato direto com a população. Pois não. Eu gostaria de complementar a sua fala no que diz respeito à Delegacia da Mulher. Fazem mais de 3 anos que a banca feminina dessa casa, o Conselho dos Direitos da Mulher, tem batalhado para que essa delegacia retome seu atendimento como já acontecia, dando um atendimento específico à mulher na hora da sua vulnerabilidade, na hora que ela passou por aquela violência. Chega lá no plantão com alguém que brigou no bar e deu um soco lá no outro, e a mulher lá, toda machucada, toda frágil, que é uma natureza nossa, isso não impede que sejamos fortes, mistura a sintonia da problemática. Então, eu acho que respeito à mulher, essa casa esteve presente o ano passado com o governador, junto com o prefeito municipal. Eu me posicionei com o governador a favor da retomada da Delegacia da Mulher e ele ficou de pensar no assunto. Faz 1 ano que ele está pensando no assunto. E este ano, na Semana da Mulher, nós vamos bater em cima desse tema. Então, eu peço apoio da imprensa, porque nós temos também apoio da deputada Ana Perugini e de outras deputadas da nossa cidade. Só mais uma parte importante. A questão do SAMU. Acabamos de receber uma viatura porque Rio Claro atingiu os índices estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Cadê a participação do governo estadual na cobertura dessa despesa? Rio Claro está assumindo R$300 mil por mês, sendo que 25% dessa cota teria que ser compromisso do governo do estado. Você marcasse mais 2 minutos, porque os apartes foram bastante grandes, para que o vereador conclua o seu tempo. Seu raciocínio. Então, como nós estávamos falando, o que acontece, na verdade, como pano de fundo, é que o Estado de São Paulo vem aplicando, já há alguns anos, uma política neoliberal que deteriora a capacidade do Estado e deixa as populações mais pobres abandonadas. Ora, se são as populações mais pobres que precisam do Estado, ao dilapidar o Estado e ao retirar dele a capacidade de atender a população, são justamente as pessoas mais pobres que sofrerão. Então, nós temos que ficar cobrando o tempo todo essa recuperação do nosso Estado, temos que continuar fazendo a nossa parte aqui no município, temos que nesse momento dar um foco relacionado à Casa de Saúde Bezerra de Menezes, que é o mais urgente, o mais agudo, o mais grave, mas depois também rediscutir toda a questão do pacto ativo para que os estados possam cumprir o seu papel e descarregar os municípios. Assim, toda a população, sobretudo os mais carentes, serão atendidos. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo. Olha, eu gostaria só de concluir aquilo que o vereador Dalberto colocou e a vereadora Raquel também. Aquele dia, vereadora, que nós estivemos lá, eu achei muito cômico, porque faz 1 ano e 3 dias que nós estamos esperando a resposta do governador com relação a isso, a Delegacia da Mulher. E outra situação também que eu quero agradecer aos nobres pares de ter aprovado, e a alimentação das escolas do ensino médio, principalmente do chanceler, que agora vai ficar período integral, também querem que o município assuma isso, o ensino médio. Eles também querem, nobres vereadores, a Secretaria da Educação do Estado, que o município também faça a limpeza também das escolas estaduais. Só que cada escola, segundo informações dos vereadores, recebe R$ 3.700 para fazer essas limpezas, seu presidente. E isso eles têm que usar, eu entendo a direção, eu entendo a APM, que eles pegam esse valor para fazer outra coisa. Então, até quando? A Heloísa, nossa secretária de Educação, nós sabemos que esse ano o município vai colocar 5 milhões do orçamento a mais para a educação atender os HTPCs que nós aprovamos nessa casa no final do ano. Então, eu acho que o governo estadual tem os seus méritos, tem.
mas ele tem que ajudar mais. E o SAMU, que o novo vereador colocou, que o Estado de São Paulo é o único da federação, vereador Alberto, que não aceitou fazer convênio com o governo federal. Único. E até agora não mudou a sua forma de pensar. Então, eu acho que isso nós temos que estar brigando para que ajude a custear o SAMU. E também o estive em Analândia, seu presidente. E a Analândia também vai rever essa lei, que também é o único município que não tem a lei referente ao SAMU. Então, o prefeito, o Wilson, vai mandar a lei para a Câmara, para que eles também possam adentrar junto ao nosso trabalho que existe no SAMU. Eu fui citado, eu vou fazer uma fala da questão da habitação. Primeiro, queria parabenizar o bom andamento da sessão, na questão das comissões. Falando de habitação, eu fui secretário 4 anos, quando peguei orçamentos, todos os vereadores já sabiam que o orçamento desse ano foi votado na legislatura passada. Tudo que vai ser executado este ano é votado no ano passado. Quando eu peguei a Secretaria Municipal de Habitação, nobres vereadores de habitação, tínhamos uma projeção para investimento de R$250 mil. Era o que nós tínhamos para investir no ano de 2009. Pegamos a secretaria parada, anterior a gente foi feito só 163 unidades habitacionais, período 4 anos antes que a gente tomou conta da Secretaria da Habitação. Nós compramos áreas para 1.193 casas horizontais, terrenos que nós pagamos R$2,50 o metro quadrado. Se fosse, conversei com o prefeito, teve vontade política dessa casa, porque com 250 mil não compraria. Essa casa me ajudou muito, essa casa de leite, que aprovou para nós comprarmos. Compramos 2 grandes grebas de terra, novo vereador Betts, e que deu para fazer essas grebas de terra e outra que tinha, nós regularizamos 1.193 casas que estão sendo entregues, que são 426 casas com o posto de convento, que é o residencial Conventido, 365 casas no Sebastião dos Santos Lima, 192 casas que estão sendo construídas, já estão em altura de laje, todas elas as casas em altura de laje, no Boa Vista 2, 189 casas que aí foi um projeto que eu continuei, que estava parado há 2 anos, não tinha mais o recurso, e aí é como comprar fiado, está devendo o governo federal, o dinheiro veio, não é para uma pessoa, é para a administração municipal. Nós assumimos a administração, tivemos que tocar, colocamos dinheiro público, que não tinha mais, fizemos uma contrapartida que não teve em 2005, e terminamos 189 casas em Mutirão e 34 casas em Ajapi. Se nós fôssemos comprar esse terreno hoje a R$30 o metro, que está correndo hoje no mercado, e cada alqueire de terra do nosso plano diretor dá 67 lotes, nós teríamos que investir hoje, novo vereador, para comprar os lotes, asfaltar esses lotes, porque desde a época do nosso ex-prefeito e grande prefeito, Dr. Azil Brochini, não se deveria ter sequer sem asfaltamento. E nós estamos entregando todos com asfalto. 22 milhões de reais. Quer dizer que teria que multiplicar aquilo que foi proposto no meu orçamento de 2009 100 vezes. 100 vezes. 22 milhões de reais, a Prefeitura Municipal de Rio Claro, este ano, não terá esse aporte de recursos para investimento. Então não foi pouca coisa que foi feito. O programa Minha Casa Minha Vida, do novo vereador da Prefeitura em parceria com a Prefeitura, ele propõe atender famílias de baixa renda que ganham até R$1.600 e que essas famílias irão pagar 10% da renda por apenas 10 anos, que dá no máximo a R$19.200. Eu fico muito agradecido ao prefeito do Altimar e essa Casa de Lei, porque nós conseguimos aderir a esse programa. Então essa questão da verticalização, nós no período passado são 1.193 unidades horizontais e 640 apartamentos, só 60 apartamentos, nós conseguimos. Dessa nossa região, entre Piracicaba e Limeira, é a única cidade que está conseguindo fazer unidades habitacionais horizontais. Então vale muito, que eu classifico, já daria parte, não, vereador, eu classifico muito bem feito. Essas unidades habitacionais, por exemplo, o Pro Moradia, está saindo por R$43 mil, terreno asfaltado, casa pronta com 46 metros e meio. É um começo de vida, novo vereador, para aquela família que não tem condição. Hoje, no loteamento do Regina Picelli, as pessoas precisam dar uma entrada de R$4 mil e mais prestações, 18 anos de prestação de R$700. Como faz a família para pagar o lote, pagar o aluguel e, além disso, construir sua casa? É difícil.
É importante a questão do lote urbanizado. No plano local de habitação de interesse social que nós planejamos, vereador, no ano de 2010, com recurso do governo federal, nós estamos propondo também a criação de lote urbanizado. Mas para contrapor o lote urbanizado, também criamos a política de cesta básica de material de construção, que o ano passado entregou para mais de 50 famílias, que a gente percebia que essas famílias comprou terreno, tem a vontade de fazer, mas não tem condição de fazer. Então, foi mais de 50 famílias vendidas com cesta básica de material de construção, que esse projeto é bonito, maravilhoso, mas o Rio Claro sempre colocou no orçamento, mas não cumpria. Nós conseguimos cumprir. Isso foi um trabalho que fizemos. Você quer procurar uma parte? Sim, sim. Bom, senhor presidente, nós sabemos que o grande co-parceiro da Prefeitura Municipal hoje é a Caixa Econômica Federal e faz isso porque nós temos a necessidade habitacional. Mas hoje a minha única preocupação com relação ao lote urbanizado é única. Hoje o munícipe ele tem condição de personalizar o seu imóvel da maneira com que entende e, através do seu numérico familiar, ou seja, uma família de 4 pessoas, o cidadão sabe que tem que ter no mínimo 3 dormitórios. Mas além disso, senhor presidente, além disso, né, hoje o senhor acabou de citar que nós teríamos a necessidade de 48 milhões de reais se fosse com o formato de lote urbanizado. Mas eu gostaria de lembrar ao senhor, né, que não existe mágica para algumas situações. Se o senhor conseguiu há 4 anos atrás, né, à frente da secretação, comprar lotes, uma gleba de terra com um custo de R$2,5 por metro quadrado, se somássemos esforços, essa dificuldade hoje não apareceria. Se lá atrás conseguiu, hoje também nós conseguimos. E hoje, na condição de co-parceiro à Caixa Econômica Federal, que tem um ótimo relacionamento na condição de comerciante da construção civil, né, ela também poderia estar tocando a cada um desses munícipes, e esse valor econômico considerável não sair da cidade de Rio Claro, podendo fazer a manutenção econômica do próprio comércio. Essa é a minha preocupação, e a preocupação também, né, é que cada chefe de família conseguiria personalizar o seu projeto habitacional de acordo com as suas necessidades. Então, mas eu gostaria de continuar ressaltando e agradecer ao governo federal. É o maior programa habitacional da história. Não fosse o Minha Casa Minha Vida, que teve o Plano Nacional de Habitação, o governo que planeja, quem planeja, executa. Nós estaríamos talvez na maior crise econômica do Brasil. O programa Minha Casa Minha Vida, não tenho dúvida, alavancou a economia do país. E Rio Claro foi diferente. Hoje são pelo menos 1.000 pessoas trabalhando nos programas habitacionais da Prefeitura e das parcerias. Mas eu queria me atentar também, e nós precisamos cobrar essa questão do Estado. Eu percebi a fala aqui, a questão da educação. Houve, na minha opinião, um descaso na nossa região, no Cervezão, na questão do ensino médio. Mudaram a classe inteira, sem planejamento, lá da escola Zuzita, são 30 alunos que foram matriculados no Nelson Stroy, morando ao lado do Zita. Então o governo do Estado de São Paulo, eu digo, gente, e eu já debati isso aqui, esse aumento de criminalidade que acontece no país, infelizmente, é por conta da falta de política pública do PSDB na questão educacional. Eu sempre gostei da política. O que me fez e me trouxe para a política foi quando começaram a discutir a tal da compressão continuada no governo do Boulos, a senhora Rose Neubauer, que é a responsável pela destruiu a educação do Estado de São Paulo. A questão da verticalização, que é um mundial, e as dificuldades, é criada por deficiência da questão educacional. Nós precisamos investir muito mais na questão da educação, mas não dá para o governo do Estado, que tem o ICMS, para nós lembrarmos, o ICMS mais caro do Brasil é do Estado de São Paulo, 18%. O IPA mais caro do Brasil é o do Estado de São Paulo, 4%, enquanto no Paraná é 2%. O Estado que mais arrecada é o Estado de São Paulo. E nós não vimos essas benéficas da arrecadação chegar ao nosso cidadão. Precisamos, a parte do vereador Alberto. É outro problema relacionado ao governo do Estado. Ele, além de lapidar o Estado, diminuiu o tamanho do Estado, privatizar e, portanto, excluir a população que precisaria daquele Estado, corta todos os canais de comunicação, todos os canais de diálogo. Por isso que ele tirou uma classe de uma escola, sem conversar com os pais, sem conversar com os estudantes, e colocou lá na outra escola.
Esse é um outro problema do governo desse momento. Não conversa com os estudantes, não conversa com os professores, não conversa com as autoridades municipais e trava o diálogo. Travando o diálogo, elimina a democracia. Questão de ordem, gente. Senhor presidente, para justificar essa sua posição, na mudança de uma sala de aula da escola Zita para o Nelson Story, também para justificar para o novo vereador, professor Dalberto, que é o entendedor da educação, conversando com o delegado regional da educação, José Roberto Barussa, né? Todos nós cometemos erro, inclusive a Secretaria do Espaço Municipal da Educação, a estadual e outros órgãos cometem. E foi um erro que estará sendo sanado na próxima sexta-feira agora, segundo, né, a minha conversa com o delegado regional José Roberto Barussa. Houve um erro, né, na distribuição dessa sala, e ele vai estar consertando esse erro agora na próxima sexta-feira, que ele estará indo claro e estará observando isso e trazendo mais tranquilidade para os pais, mas que a escola Nelson Story, né, ela não seja alvo de críticas, porque é uma escola do Estado. Algumas municipais nós temos algumas dificuldades. E nós somemos força, e o senhor conhece a escola Nelson Story, o professor Alberto conhece, pelo menos as suas dependências físicas, somemos esforços aí para reestruturar aquela escola. Nós aqui estamos todos muito imbuídos de fazer o maior bem comum, o PSDB, o PT. Eu acho que vamos propor fazer uma grande reunião, vamos discutir a educação pública aqui da cidade de Rio Claro. Eu proponho que o novo vereador Paulo Guedes, que é do PSDB, e os outros líderes, que a gente faça uma força-tarefa e vamos até o Estado, professor, para conversar com o governador e tentar modificar essa realidade da educação pública aqui na nossa cidade. Mas eu queria agradecer a todos. É necessário, meu presidente. É importante e necessário. Importante e necessário, a parte da vereadora de Carmo. Eu só gostaria de dizer o seguinte: quando nós estamos com essas situações alarmantes na saúde, na educação, voltando à Casa da Saúde, presidente ministro, presidente, vereadores, eu acho que antes de chegar a esse exposto que acontece aqui na cidade, se o DRS fosse realmente Rio Clarense e da região, ele não deixaria acontecer isso. Ele estaria chamando a casa, ele estaria chamando o prefeito, ele estaria chamando o secretário da saúde, mas eles dizem que não gostam dos políticos intervindo na parte deles. Só que eles não fazem, querem só fazer a parte técnica. Eu acho importante a parte técnica, mas a política também tem que fazer. Então eu acho que essa casa aqui, nós também temos alguns problemas que nós temos que ser solucionados também com a parte técnica e a parte política também, que nós vamos conseguir resolver. Porque aquilo que nós combinamos, se não está legal, nós chegaremos ao senhor prefeito e dizer não está sendo correto. É isso que nós combinamos com o nosso líder, o Zaine. Porque nós temos que começar a ter responsabilidades e acesso às coisas que nós temos para Rio Claro. E Rio Claro não pode mais ficar para trás de Araras ou Piracicaba. Só um comentário. É só esperar, que eu acho que o Bezerra, escreve o que eu estou falando, não quero que aconteça isso. Bezerra fecha e vai para Piracicaba naquele elefante branco. Isso que eu não estou vendo a imprensa fazer, no elefante branco de Piracicaba do Hospital Municipal, que agora o Estado arcou, pegou, e com certeza, pode escrever, alguma coisa do Bezerra vai para esse hospital de Piracicaba. Questão de ordem, doutor Geraldo. Questão de ordem. Eu só quero uma data que no dia 5 de fevereiro de 1888, dada a data que antecipava a vitória contra a escravidão. Tanto eu quero entrar na nossa casa e mostrar para os jornalistas. Na Praça Central, muitos proprietários de escravos renderam-se à luta da liberdade, que libertaria na última geração os negros e os negros escravos do Estado, né, do Brasil. Após 97 dias, foi dada programada a Lei Áurea. Tá? Essa fala eu ia estar passando por Pereira, que ele colocou o projeto de lei, tá? No dia 20 de novembro, que é feriado, que foi aqui em Rio Claro, do Zumbi dos Palmares, no dia 20 de novembro. Então eu peço, presidente, que que seja colocado, vós tem um papel, deixei um panfleto da CONER também, né? Vou passar para os jornalistas para estar falando dessa data, e na próxima sessão
eu estarei falando e me expressando através dessa lei, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, senhor novo vereador. Como nada para ser discutido, declaro encerrada esta sessão ordinária.